Bom dia a todos. É um grande prazer aqui para o Banco Interamericano de Desenvolvimento estar abrindo mais um webinário aqui de conhecimento sobre o tema de finanças verdes. Essa é uma iniciativa que a gente está desenvolvendo junto com a B3, a Bolsa do Brasil, junto com a Associação de Bolsas de Valores Internacional Stock Exchange International Initiative das Nações Unidas, e junto com a CVM também, mais uma vez, um grande prazer estar colaborando com eles. Nós estamos abrindo aqui uma série, na verdade, de webinários. Nós vamos estar organizando 3 webinários. A gente tem esse primeiro, mas também, por favor, quem tiver interesse, nós vamos ter um outro webinário em agosto 12 e também um outro em setembro 9, com mais informações e mais detalhes sobre essa discussão que a gente está abrindo aqui do potencial dos mercados de títulos sustentáveis e verdes no Brasil. Tá? Hoje, na verdade, o alcance do trabalho é poder começar a conversar um pouco mais em geral sobre o potencial desse mercado e as últimas tendências do mercado. A gente vai também ter aqui alguns exemplos muito concretos de como algumas empresas no Brasil fizeram as suas emissões, e a gente vai estar aqui também coletando perguntas de vocês. Talvez nem todas possam ser respondidas aqui durante o webinário, mas a gente vai tentar depois responder por escrito. Eu não sei se a Daniela Bacas, da equipe da CVM, pôde entrar. A gente queria dar uma palavrinha para ela, senão eu vou passar já um pouco a começar a apresentação. Pode começar, Maria, porque ela tinha um problema de conexão agora, justo agora. Então, tá bom. Então, nós vamos ter aqui um painel muito interessante, além de mim mesma falando um pouquinho agora da introdução aos títulos verdes sociais e sustentáveis, para a gente ter um pouco, digamos, uma visão geral sobre do que a gente está falando. Nós vamos ter uma apresentação muito interessante sobre as últimas tendências a nível global, sobretudo com a crise Covid, como é que o mercado de títulos temáticos vem avançando e quais são os links disso. A gente depois vai ter aqui o Gustavo Pimentel da Citaui, que é um grande amigo, colaborador aqui do BID, da CVM, da B3, que vem trabalhando muito no Brasil em tentar ajudar a estruturar esses títulos e criar um mercado para os títulos temáticos, para dar também um pouco uma percepção do ponto de vista local e últimas tendências para o Brasil. E, finalmente, nós vamos ter aqui o Odivan apresentando da Irani Papel, apresentando uma experiência específica em como foi fazer essa missão, e o Wellington do Grupo Sabará também dando outra experiência específica. Acho que é importante a gente ver como é que foram essas experiências na prática, né? Então, sem mais, como a Daniela não conseguiu... entrou a Daniela. Daniela, você queria falar uns 2 minutos só pela CVM, uma palavra de abertura, e depois eu começar com uma apresentação para poder avançar. Obrigada. Perfeito, bom dia a todos. Desculpa, realmente estava tudo preparado, caiu do nada a conexão. Acho que é chuva no Rio de Janeiro. Não, que é um prazer estar aqui com vocês, agradecer a presença de todos virtualmente, né? Agradecer especialmente aos nossos palestrantes e aos organizadores, né? Que além da CVM, a gente teve toda a equipe aí do BID, da B3 e da Sustainable Stock Exchange trabalhando para a realização desses webinars, e dizer que a ideia surgiu, né, de uma conversa informal em que se detectou o quanto as emissões de títulos verdes, sustentáveis, sociais têm aumentado, né, nos últimos anos, mas também a percepção de que até durante essa crise, né, houve muitas emissões no mundo, algumas em âmbito nacional também, e verificar e potencializar o quanto isso pode ser potencializado em termos até da recuperação econômica que se pretende para passar esse momento de crise que a gente está vivendo. Então, se pensou aí mais de 3 webinars, não sei se Maria já falou, né? Esse primeiro mais uma fotografia geral, um segundo mais com foco em ESG e um terceiro em clima. Então, eu queria também agradecer, né, o apoio institucional do Laboratório de Inovação Financeira, né, que além do BID e da CVM, conta com a Associação Brasileira de Desenvolvimento, a BDE, e a parceria da GIZ, a cooperação alemã, e queria desejar aí a todos um ótimo e produtivo webinar. Obrigada.
Maria, você está no mute. Alô, perdão, eu ia dizer que, por favor, já passar a próxima lâmina, a gente já pode começar com a apresentação. Então, assim, a conversa hoje, como explicou a Daniela, é para ter um contexto um pouco geral, né? Do que a gente está falando hoje? A gente está falando do mercado, o mercado de títulos temáticos, que é um mercado que foi criado e vem crescendo, digamos, já fazem quase uns 10, 12, 13 anos, dependendo de quando a gente considera mesmo que o mercado começou. É um mercado relativamente recente, mas é um mercado que vem ganhando muita importância. A gente vê nos jornais, todos os dias, inclusive agora aqui no Brasil em particular, a necessidade, a importância que os investidores estão dando para a gestão, de um lado, de risco e governança, que os investimentos tomem em conta do ponto de vista de não impactar negativamente o ambiente, e socialmente também não ter um impacto social, mas também, mais além disso, a necessidade que comece a se demonstrar que os investimentos, né, as oportunidades de coisas que se façam, tenham um impacto positivo, um benefício para a sociedade do ponto de vista socioambiental, né? Tendo em conta disso, se foi criando no mercado, e eu diria que foi uma criação um pouco mais bottom-up, quer dizer, foi o mercado que foi criando taxonomias e práticas, e eu diria o mais conhecido no mercado são os princípios de títulos temáticos que foram criados através da Associação de Mercado de Capitais Internacional, a ICMA, e foram criados diferentes tipos de títulos, né? Então, o mais conhecido no mercado, aqui no Brasil, a gente tem a maioria das emissões são emissões de títulos verdes, né? Foram títulos que no começo, de fato, começaram a ser estruturados em torno dos princípios de títulos verdes, né, da ICMA, que depois tem várias outras metodologias e taxonomias que se desenvolveram em volta. Temos taxonomias mais orientadas à mudança do clima, um pouco mais restritas, como, por exemplo, a Climate Bond Initiative. Temos algumas taxonomias também em termos de, por exemplo, próprios países ou governos. A China tem a sua própria taxonomia, a União Europeia recentemente tirou uma taxonomia verde, mas basicamente esses títulos são os títulos que olham os impactos ambientais. Por outro lado, também em paralelo, já existiam alguns pilotos que depois foram estruturados de novo dentro do ICMA, e a gente vai falar mais em detalhe disso hoje também, para promover os impactos sociais, né? Impactos de redução de pobreza, impactos de inclusão, impactos de acesso a serviços básicos, os quais também a ICMA estruturou em princípios de títulos sociais, mas o que a gente vê convergindo nos últimos 5, 6 anos é que tanto os impactos sociais como verdes, a maioria dos investimentos, deveriam, né, e tem ambos, né? Então, a própria ICMA e o mercado começou a reconhecer o que a gente chama também de títulos sustentáveis. E eu acho que a tendência mais recente, que é também interessante, foi de considerar como esses títulos sustentáveis, que são, no fundo, impactos sociais e verdes, podem também ter uma amplitude maior e um vínculo maior com as metas que os próprios governos tomaram frente às Nações Unidas em 2030 para mostrar que nós estamos tendo um impacto em diferentes 17, né, objetivos de desenvolvimento sustentável, então poder inclusive fazer um vínculo desse impacto sustentável a como a gente está respondendo a diferentes ODS. Essa, digamos, diferenciação de taxonomias às vezes confunde um pouco o mercado, então é importante ter claro que é possível, por exemplo, uma mesma entidade ter um framework, desenvolver uma estrutura sustentável, tá certo? Que tenha aspectos verdes, que tenha aspecto social. Ela pode decidir fazer uma emissão só verde, ela pode decidir fazer uma emissão social, ou ela pode fazer uma emissão sustentável, né? Em geral, todas essas taxonomias e a estrutura como está se transformando mais e mais, a gente vai trabalhar nisso, vai ter um pouco de conversa hoje aqui, inclusive nas experiências práticas, considera-se, eu acho, mais e mais vários aspectos, né? De um lado, o aspecto do que é o impacto. Então, a gente tem que olhar os resultados do que você vai fazer com o investimento quando você emitir um título social verde, qual que é o impacto, como é que você vai relatorar como empresa que você, de fato, com aquele recurso está tendo um impacto socio ou ambiental, ou sustentável, né? O ODS. Por outro lado, também, a gente vê mais e mais a importância, independente também só do framework de impactos,
da governança, né? Aqui a gente falou um pouco da questão do ESG, que a gente vai tratar na próxima reunião, que também, além de demonstrar os impactos, as próprias empresas, as corporações, os bancos que vão fazer as suas emissões, têm que demonstrar essa capacidade de governança e de gestão de risco socioambiental. Isso também cada vez mais importante. E, em geral, mais e mais o mercado reconhece hoje que aqueles emissores que vão decidir fazer uma emissão, seja verde, seja social ou sustentável, vão sempre buscar ter algum certificador, um validador terceiro, a gente chama SPO, Second Party Opinion, que confirme que, de fato, aquele framework, aquela estrutura corresponde a um título de fato verde ou social ou sustentável, né? No começo do mercado, havia alguns emissores que faziam essas emissões sem ter uma validação. Hoje, praticamente, já não acontece isso. O mercado hoje espera que praticamente qualquer emissão tenha essa validação como uma forma de demonstrar que há um terceiro que reconhece, de fato, que o projeto, a corporação, o banco, corresponde na sua emissão ao framework. Tá? Passando para a próxima. Então, assim, do ponto de vista, né, de como a gente vê o processo desses títulos, eu acho que é importante também entender, né, que quando uma empresa vai tentar, ou uma corporação, né, ou um banco, um projeto, vai tentar entrar nesse mercado de títulos, a gente ontem teve um outro webinário sobre também títulos sustentáveis no Brasil, e vinham por com as perguntas, em que momento a gente deveria considerar, né, entrar nesse mercado e se estruturar, né? É importante considerar, quando você vai entrar no mercado e vai emitir esses títulos, considerar, de um lado, qual é upfront, né? Qual que é o meu compromisso? O que eu vou ter como impacto, né? Social, ambiental ou sustentável. Então, desde um começo, antes de um projeto já estar totalmente elaborado, no último minuto por um tag verde, o ideal seria, desde um começo, entender como é que eu vou me comprometer, quais são os objetivos que, de fato, tem alguma coisa a ver, por exemplo, com a minha carteira como banco. Como eu classifico a minha carteira? Que impacto tenho eu como um banco, por exemplo, se fosse um título de um banco, né? E, em função disso também, explicar e poder ter claro, uma vez que eu faço emissão, como é que esses recursos que eu vou captar da emissão vão ser usados para fazer mais investimentos desse tipo. Qual o processo que eu vou ter? De novo, é importante essa questão da governança, né, de gestar isso, né? E como é que eu vou relatorar? Esse tema da relatoria é um tema também importante, muito recente no mercado, né? No começo, como o mercado, como eu disse, é um pouco bottom-up, que foram se criando taxonomias no mercado na medida que ele foi se desenvolvendo, digamos, há cada vez mais um entendimento do que a gente entende por um título social, um título verde, um título sustentável, mas existe menos, na verdade, formatos e especificação sobre como eu relatório o uso dos investimentos. Isso é uma coisa mais importante também para os investidores, né? Então, tão importante como a preparação também do título para a emissão é a preparação e estar preparado a poder reportar, informar aos investidores o que eu fiz com os recursos e como eu, na verdade, o que eu fiz resultou naqueles KPIs, naqueles indicadores que eu disse que eu ia cumprir com a minha emissão. Próximo. Esses títulos, como eu falei, já existem há uns 10 anos, por aí, 12, 13 anos, dependendo do que a gente considera o começo do mercado. E como pode-se ver, na verdade, vem crescendo exponencialmente, né? Esse ano é um ano específico, a gente tem um ano difícil no mercado global e, claro, as emissões de títulos em geral foram muito mais baixas do que outros anos. Apesar disso, o que a gente vê muito interessante nessa tendência, né, do mercado, e aqui a gente vai ter uma das apresentações tratando disso um pouco mais tarde, né, a gente vê que a vantagem desses títulos temáticos e sustentáveis é também de poder demonstrar, inclusive, que atividades, ações em reação, por exemplo, à crise Covid hoje, podem também demonstrar impactos adicionais de sustentabilidade, né? Então, os títulos temáticos ofereceram uma oportunidade para os investidores de entender muito melhor o uso dos recursos desses emissores, mas também para os emissores uma diversificação de investidores muito grande. É interessante, e acho que a gente vai poder falar um pouco disso também mais tarde aqui na apresentação, ver que muitos dos emissores de títulos verdes e sustentáveis, uma das maiores
vantagens que a gente vê na emissão dos títulos não é só o preço, a qualidade, o tipo de investimento que foi feito, mas também a possibilidade para aquele emissor de atrair e trabalhar com novos tipos de investidores, diversificar os tipos de investidores com que eles trabalham. Na América Latina, a gente vê também a mesma tendência, uma tendência exponencial de crescimento do mercado. Em 2018, houve um pouco um hack no mercado, porque a gente teve muitas eleições na região, né, no Brasil, inclusive, então muitos dos mercados, em geral, não avançaram muito, mas a gente vê uma tendência de mercado crescente. Apesar disso, o mercado da América Latina corresponde só a 2% do mercado de títulos temáticos global, o que, para mim, significa uma enorme oportunidade, no fundo, de fazer ainda muito mais. Passando para o próximo. No caso do Brasil, especificamente, de novo, a gente vai ter um pouco mais de conversa disso hoje, né? A gente vê que, primeiro, o Brasil é um país importante na região latino-americana com relação às emissões, a gente corresponde a mais ou menos uns 40% das emissões de títulos temáticos da região, né? Eu acho que uma outra característica interessante que foi que o Brasil teve uma diversidade muito grande de setores nos quais houve muitas emissões. A parte do que é energia renovável, que a maioria das emissões no começo em títulos verdes foram energia renovável até um pouco naturalmente, né? Primeiro porque se usa muito as debêntures para esse tipo de investimento e segundo porque são verdes de forma quase que natural, né? Os projetos eólicos, solares, etc. Mas é interessante também ter visto que o Brasil inovou muito, por exemplo, em ter promovido emissões em setores como papel e celulose, né? A gente teve aí emissões em setores de florestas, estamos vendo um crescente interesse, uma possibilidade de diversificação dos nossos instrumentos financeiros e poder potencialmente usar o mercado, por exemplo, dos CRAs e dos LCAs, para também fazer emissões de CRAs e LCAs verdes, né? E temos uma área aí que está subrepresentada, que é a água e saneamento, que tem um potencial tremendo. Então, o Brasil tem uma característica interessante, que foi uma mistura, cada país tem uma forma diferente, né? Então, é interessante, por exemplo, no México, a maioria das emissões foram bancos públicos no começo, foram muito focados em energia e transporte, e no Brasil a gente vê que muitas das emissões já foram feitas por projetos, setor privado, corporações com papel e celulose e banco público também, porque o BNDES teve uma emissão importante internacional em títulos verdes. Mas um pouco para contar aqui que acho que tem muito potencial ainda no que são os títulos verdes e muitos setores que ainda não estão aproveitados. E um outro tema também interessante é que o Brasil até agora não teve nenhum título sustentável. O BID vem ajudado a trabalhar com alguns bancos públicos, inclusive também com algumas empresas, a considerar formato e como avançar para que se possam ter esses títulos sustentáveis também no mercado, né? Os títulos ODS. O Brasil ainda não tem esses títulos, a gente tem esses títulos já sendo emitidos, por exemplo, no México, tá? Na Colômbia, no Peru, e aqui a gente ainda tem um potencial muito alto com relação a esse mercado também. Passando para a próxima. Então, um pouco como explicando, para nós, para o BID, esse tema é um tema fundamental, a gente veio trabalhando na região, o grupo BID, na verdade, apoiou quase que 20% das emissões de títulos na região até agora. Por que a gente quis ter esse posicionamento? Além de, obviamente, o BID ser um banco e querer ajudar a estruturar e oferecer produtos para essas emissões, na maioria dos casos, na verdade, o apoio foi mesmo de cooperação técnica para ajudar os emissores a entrar no mercado. Por quê? Porque a gente acredita realmente que é um mecanismo muito potente para diversificar funding, como eu expliquei, trazer outros investidores, atrair investidores novos para o mercado, né? E, obviamente, uma maneira muito inteligente de que os clientes do BID, um banco, uma utility, uma empresa, possam entender o valor financeiro, né? O valor monetizável de ter indicadores com impacto de sustentabilidade e dar valor econômico, né, à governança e à sustentabilidade. Então, para nós, isso foi um mecanismo muito poderoso, na verdade, para poder ajudar as empresas, os bancos, as corporações com as quais a gente trabalha, poderem se posicionar, mas também, não só porque é um negócio, obviamente, nós somos um banco, a gente também ajudou a financiar, estruturar algumas das possibilidades, mas porque realmente a gente acha que é muito inovador o mecanismo e permite muita coisa
com os clientes. A próxima. Além dessa assistência técnica que eu mencionei, né, o BID também vem trabalhando aqui no Brasil. Esse evento é organizado junto com a CVM, com o Laboratório de Inovação Financeira, que foi um pouco mencionado pela Daniela. Para nós, além da assistência, do apoio aos emissores, que é fundamental, porque a gente precisa ter exemplos claros para o mercado avançar, é fundamental também o diálogo regulatório. Eu acho que assim foi muito importante, no caso do Brasil, o trabalho que a gente vem fazendo com o Laboratório de Inovação Financeira, de um lado, até pela educação financeira mesmo dos reguladores e dos atores do mercado, de poderem entender melhor como é que o mercado avança, de que dos dois lados, o público e o privado, possam considerar como promover o mercado, já que é um mercado bottom-up, não é um mercado artificial criado por governo, né? E, por outro lado, também criar incentivos, como foram agora as debêntures incentivadas verdes, que, entre outras coisas, foi o resultado justamente de um trabalho, de um diálogo do lab, né? Também a gente vem fazendo um esforço muito grande como Grupo BID de promover maior atratividade e transparência do potencial do mercado de títulos verdes latino-americano para investidores internacionais e também da região que não estejam ainda atuando nessa área. Um pouco como explicado, a América Latina ainda corresponde a uma parte pequena desse mercado global. Existe um enorme potencial nessa região, é uma região com um DNA verde importante, que não usou ainda esses ativos a fundo, e como eu expliquei, os relatórios que a gente vê ainda dos investimentos, a informação sobre o que está sendo feito com esses títulos ainda não é totalmente transparente para o mercado. Então, o BID vem fazendo um esforço muito grande. Nós vamos lançar em outubro uma coisa que se chama de Green Bond Transparency Platform, que é uma plataforma de transparência, a qual a gente, inclusive, está desenvolvendo muito de mão aí com o apoio da B3, tá? Para promover informação sobre o que está sendo feito com os investimentos, os financiamentos dos títulos que foram emitidos como verdes no Brasil e na América Latina, e esperando com isso justamente poder demonstrar o quão verde de fato foi aquele título, dar uma possibilidade ao investidor de poder entender quem está emitindo o quê, em que setores, né? E talvez com isso, inclusive, dinamizar eventualmente um mercado secundário para os títulos. Próximo. Com isso, assim, com essa introdução, eu queria agora talvez passar para a próxima apresentação. Pode passar já. Que é uma apresentação muito curta da Daniela sobre a percepção da CVM sobre o mercado como um regulador, né? E depois dos comentários da Daniela, a gente vai passar para uma apresentação da Rita Schmutz, que é do Sustainable Stock Exchange Initiative, que eu comentei para vocês, que vai dar para a gente um pouco essa percepção das tendências gerais desse mercado temático que eu um pouco introduzi agora para vocês. Obrigada, Maria. Vocês me ouvem? Sim. Perfeito. Obrigada. Obrigada pela apresentação. Só uma breve introdução aqui, né? A minha fala não representa, né, a opinião institucional, só esse disclaimer inicial, né, a opinião própria aqui, né, minha. A gente não tem poder de representação, né, da CVM, mas é importante a gente pontuar, né, o quanto o trabalho que vem sendo acompanhado e desenvolvido nessa temática, né, dos títulos sustentáveis, verdes, sociais, que eu vou chamar genericamente de sustentáveis para economizar as palavras, né? E o quanto isso tem um alinhamento, né? Essa agenda tem um alinhamento com os objetivos institucionais de regulador de mercado, né? Quer dizer, a Maria demonstrou aí, né, todo esse framework, todas essas iniciativas e o avanço que vem acontecendo no tema, e essa transparência, vamos dizer assim, na alocação de recursos para desenvolvimento de projetos, iniciativas, né, com alocação a aspectos socioambientais positivos, é muito importante para efeitos de desenvolvimento do mercado. Então, essa transparência, a divulgação, né, de investimentos que são realmente alocados para projetos sustentáveis é muito importante para desenvolvimento competitivo, tornar mais eficiente, robusto e rígido o mercado de capitais, e esse é um dos objetivos pelo qual, né, a gente vem acompanhando a agenda e
por vários aspectos, né? Tanto do ponto de vista de âmbito nacional, né? A Maria mencionou o Laboratório de Inovação Financeira, é algo que a gente tem um orgulho muito grande, tem mais de 200 instituições participantes, colaborando voluntariamente na iniciativa, né, que, como eu disse inicialmente, composta, né, pela coordenação do BID, da CVM, e da BDE e da GIZ, e temos 4 subgrupos, né, 4 grupos de trabalho temáticos de fintech, de transparência, aspectos, riscos ASG, temos um grupo de impacto, de estudo de investimentos de impacto, e um grupo de finanças verdes, né, que é onde a gente entende que está mais alocada essa temática de emissões de títulos sustentáveis, né? E nesse trabalho busca-se solucionar, pensar soluções inovadoras, temáticas que possam, né, fomentar, importante para o mercado nacional. Por exemplo, tem temas específicos de energia, de saneamento, de agricultura, segmentos importantes do ponto de vista econômico do país. E um grupo transversal também, que se busca a disseminação de conhecimento, para o qual até a gente já tem algumas publicações sobre esse tema de títulos temáticos sustentáveis. A alocação tem uma cartilha de instrumentos financeiros, tem um estudo também sobre como se conectam, né, os títulos sustentáveis com os objetivos de desenvolvimento sustentável, né, para o qual a gente sabe que tem trilhões anuais para serem perseguidos em investimento, trilhões de dólares anualmente perseguidos pelos países em desenvolvimento para serem alcançarem essa agenda 2030, né, conforme a apuração aí das Nações Unidas, número que deve ser revisto até agora com essa pandemia. Então, a gente tem cartilhas, tem informes, tem um projeto agora de desmistificando os títulos verdes, né, que já saiu uma publicação sobre certificados de recebíveis do agronegócio, a gente deve trabalhar uma próxima sobre LCAs. Então, nessa tentativa de ter a conjugação de setor, né, de todos os participantes, empresas, setor privado, reguladores, associações que ali trabalham para que a gente possa realmente caminhar colaborativamente, conjuntamente no desenvolvimento desse tema tão importante para o desenvolvimento das finanças sustentáveis no país. E como a Maria também já disse, queria destacar um dos projetos, um dos subprodutos desse GT, Finanças Verdes do Laboratório, que a gente ficou muito contente, que iniciou, né, com um projeto do Ministério da Economia em 2018, e que com a colaboração do laboratório a gente pôde culminar, né, na publicação do decreto agora 10.387 de junho desse ano, em que há um elenco, né, ali das iniciativas que possam ser emitidas debêntures ou cotas de FDIC ou CRAS, com incentivo fiscal especificamente para temas de energia renovável, de saneamento, né, de impactos socioambientais positivos. Então, esse reconhecimento já existe ali nesse decreto agora para a priorização dos projetos das emissões de debêntures de infraestrutura, e a gente espera que isso possa ser um fator crucial também para avanço e desenvolvimento do mercado, que tem um potencial grande e uma importância bastante perseguida num cenário que se vislumbra de recuperação econômica. Do ponto de vista internacional, também o acompanhamento da agenda, né? A CVM faz parte da IOSCO, que é a associação, vamos dizer assim, que congrega os reguladores de mercado do mundo, né? A maioria dos reguladores de mercado do mundo. E é interessante observar que no âmbito da IOSCO foi iniciada esse ano uma força-tarefa, né, para a discussão sobre finanças sustentáveis, em que Green Bonds, né, o Social and Sustainable Bonds, são um tema de extrema relevância também. Então, essa é uma força-tarefa que envolve vários reguladores e que a gente tem acompanhado. A IOSCO já tem um trabalho, né, já tem alguns relatórios sobre isso desenvolvidos, até um estudo sobre o potencial das finanças sustentáveis nos países emergentes, né? Então, é importante a gente relatar isso, que tem sido um acompanhamento constante também nacional, internacional, nas agendas colaborativas, e que a gente realmente entende que esse potencial de expansão dos títulos verdes possa fazer uma alocação, né, uma formação de capital atrelada a investidores
que cada vez mais também perseguem esses objetivos, né, de formação de seus portfólios do ponto de vista mais sustentável, né, ligados aos ODS, aos objetivos, às metas do Acordo de Paris. E, por fim, até no aspecto regulatório, queria pontuar também a CVM tem uma agenda regulatória, né, publicada todo ano, e para esse ano há uma previsão de uma reformulação das regras de FDICs, nos fundos de investimento de direitos creditórios, em que já foi ventilada, já foi divulgada a informação pelo presidente Marcelo, no sentido de que se propugna que haja um edital de audiência pública, né, que congregue aí o socioambiental dentro da agenda dos FDICs, né? Então, essa é uma oportunidade de algo que a gente tem acompanhado e vislumbra com bastante oportunidade de encaminhamento e desenvolvimento da agenda. Bom, acho que eram esses pontos que eu tinha aqui para falar. Queria agradecer novamente a audiência e desejar uma ótima continuidade do seminário. Muito obrigada. Muito obrigado, Daniela. Então, agora nós vamos passar para a Rita, né? É um prazer estar podendo colaborar com a Rita aqui, que vai apresentar para nós um pouco, como eu expliquei no começo, quais são essas tendências, né, que a gente está vendo dos títulos temáticos, sobretudo nesse contexto, como eu mencionava, em que os mercados estão em baixa, mas que a gente vê, na verdade, ironicamente, uma grande oportunidade, uma retomada desses títulos como uma oportunidade no que é a recuperação econômica sustentável. Então, sem mais, Rita, por favor, adiante. Obrigada, Maria. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer o interesse de todos vocês nos títulos de dívidas sociais e sustentáveis. Eu estou aqui representando a iniciativa da ONU de Bolsa de Valores Sustentáveis. As nossas atividades são normalmente direcionadas para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da Agenda 2030. Nós, principalmente dentro da SSI, nós focamos nos objetivos de igualdade de gênero dentro dos mercados, o crescimento econômico, apoiando as pequenas e médias empresas. Nossas ações também vão incluir a produção e consumo sustentável e também a ação climática. A nossa missão, na verdade, é ter uma plataforma global onde a gente possa discutir esses assuntos e engajar as bolsas de valores em colaboração com os investidores, as empresas, os reguladores, como a CVM, e assim melhorar o desempenho em questões ESG, de ambientais, sociais e governança, incentivando assim o investimento sustentável, incluindo o financiamento dos ODS. Por favor, se puder passar o próximo slide. O próximo, isso. Para dar um contexto, eu gostaria de explicar que essas iniciativas, elas não são novas agora só por causa da Covid, mas pensando em avançar os ODS, já existe um mercado de desenvolvimento de títulos sustentáveis e títulos sociais, que, como exemplo, eu trouxe aqui a Aliança Global para Vacinas, a Gavi, que vem emitindo títulos sociais desde 2006, e ela usa esse dinheiro captado nos mercados para promover acesso à vacina a crianças em muitos países de baixa renda e, de certa forma, impulsionando a economia desses países. Um outro exemplo que eu gostaria de mencionar são os títulos que o Banco Mundial emitiu, arrecadando 500 milhões de dólares nos mercados para financiar um fundo de combate à pandemia que foi criado em 2017, após a epidemia do Ebola na África. Pode passar, por favor. Falando agora do nosso cenário atual, nós temos observado um crescimento significante na emissão de títulos sociais e sustentáveis para o financiamento das ações de mitigação do impacto econômico da pandemia do Covid. E se vocês observarem nesse gráfico, em maio de 2020, o valor dos Corona Bonds, ou títulos que captam recursos para mitigar o impacto da pandemia, já havia passado o valor total dos títulos sociais sustentáveis emitidos em 2019. Em 2019, só para vocês terem uma comparação, porque o mercado de títulos verdes é muito maior do que o de títulos sociais, a gente teve 257 bilhões de dólares em títulos verdes, em comparação com só 13 bilhões em títulos sociais e 40 bilhões em títulos sustentáveis. Agora, em 2020, só no primeiro trimestre, nós já tivemos uma emissão de 12 bilhões em títulos sociais. Essa resposta ao Covid nos mercados tem se demonstrado bastante positiva, na medida que esses títulos sociais estão passando a ser muito mais conhecidos e, com certeza, eles vão ser muito mais utilizados daqui em diante para financiar esse desenvolvimento sustentável e inclusivo. Pode passar para o próximo. Aqui na nossa análise, na SSI, nós analisamos os Corona Bonds que foram emitidos até maio e a gente identificou essas áreas de atuação. E a pandemia ofereceu um exemplo concreto de onde esses recursos captados estão sendo utilizados.
Então, nós temos várias ações de apoio à PMI, ao emprego, apoio a organizações sociais, fornecer equipamentos, suprimentos para o setor da saúde, que são os mais atingidos. Espera-se que isso possa ser um ponto de inflexão para o mercado da dívida sustentável e que os títulos sociais sustentáveis do futuro continuem a crescer em popularidade à medida que os emissores reconhecem esse potencial, que foi o que a Maria acabou de mencionar. Pode passar para o próximo, por favor. Aqui, o que eu gostaria de ilustrar, porque apesar da América Latina não ter tantos, ser menor a emissão do que comparado com outros mercados, eu queria mostrar que o Equador já foi o primeiro país a emitir um bond, um título do Tesouro Social, que foi com o apoio do BID, e também um título que foi emitido pela Guatemala, o primeiro título na América Latina para a mitigação do Covid. Um outro exemplo, que aí fala do mercado brasileiro, seria o novo título social emitido pelo New Development Bank, e, consequentemente, eles usaram esse dinheiro arrecadado com esse título para fazer empréstimo para vários países emergentes. Um deles é o Brasil. Pode passar para o próximo slide. O objetivo desse empréstimo, no caso do Brasil, é fortalecer as políticas sociais em frente ao impacto socioeconômico imediato do surto do Covid. No caso do Brasil, os recursos eles vão ser direcionados para suporte de renda de cerca de 5 milhões de pessoas em situações vulneráveis, incluindo os trabalhadores informais, autônomos, desempregados, e essa renda vai ser fundamental para garantir que essas famílias tenham acesso aos itens básicos até relacionados à saúde, que são tão importantes nesse momento, né? E esse tipo de financiamento no mercado é muito importante para garantir que os países tenham um apoio fiscal para combater esse surto e, ao mesmo tempo, ter recursos financeiros suficientes para continuar o investimento, implementando novas políticas para contribuir com a recuperação econômica do país. Pode passar para o próximo slide. Aqui, o que a gente listou foram vários exemplos no mercado internacional. Para vocês terem uma ideia, aqui vocês têm várias agências de desenvolvimento multinacionais. O maior título até então emitido em relação ao Covid foi o do Banco Mundial, com valor de 8 milhões de dólares, seguido pelo Banco Africano de Desenvolvimento, com 3 bilhões de dólares também. E aí vocês ainda veem exemplos do próprio BID, que foi um dos títulos que eles emitiram relacionados com o Covid. Você tem o Banco de Desenvolvimento da Europa e o Banco de Desenvolvimento Nórdico também. Algumas das duas iniciativas nacionais que eu listei aqui, você tem um banco de desenvolvimento francês, que vai ser o primeiro título social na Europa para financiar exclusivamente hospitais públicos, e um título emitido pelo Banco de Desenvolvimento Coreano, que foi listado em Singapura, e os recursos vão ser utilizados para serviços essenciais e também para apoio de pequenas e microempresas. Pode passar para o próximo. De acordo com o que a Maria até explicou no início, nós temos alguns padrões internacionais para a emissão de títulos. Um deles é o do ICMA, da Associação Internacional de Mercados, Associação de Mercado de Capitais, e essas emissões, elas garantem certa padronização e garantem uma confiança do mercado nesses títulos, na medida que você tem certeza que eles vão seguir o processo até que a Maria mencionou, de você ter uma segunda opinião, de você ter um relatório após que vai informar os investidores no que esse dinheiro foi aplicado. Existe todo um processo. Quando a gente analisou as emissões dos Corona Bonds, o que a gente notou foi que 17% deles foram emitidos de acordo com os princípios de títulos sociais e 36% de acordo com os títulos de sustentabilidade. Uma coisa que é importante notar é que você já vê essa postura favorável de uma retomada verde, que muitos dos títulos direcionados à mitigação do Covid, eles são, na verdade, sustentáveis, eles estão alinhando projetos sociais e projetos verdes na mesma emissão, no mesmo título, né, com vários projetos diferentes agrupados. Infelizmente, metade dos títulos, na verdade, não estavam alinhados com nenhum princípio da ICMA, e isso representa um problema para garantir uma confiança no mercado e, às vezes, até fortalece essa ideia de impact washing que a gente tem, que é onde o emissor ele não usa, ele diz ser um bond social, um título social, mas, na verdade, ele não vai estar usando esse dinheiro para projetos que vão, de fato, gerar impactos sociais sustentáveis. Quando você não tem nenhum alinhamento com nenhuma estrutura, nenhum padrão, você não tem um framework claro de como esse dinheiro vai ser utilizado, você pode gerar uma dúvida do mercado, porque eles não têm certeza de
quais projetos vão ser beneficiados, você não tem uma prestação de contas clara, você não tem como os fundos vão ser geridos. Então, isso é um problema hoje também no cenário dos títulos temáticos. Próximo, por favor. Meu último slide, eu só gostaria de mencionar que nós tivemos uma tendência de adotar, cada banco, cada emissor, na verdade, adotou uma estratégia diferente. Nós tentamos agrupar eles em adaptação, ampliação e inovação. Na adaptação, a gente percebeu que alguns títulos, como o do Banco de Desenvolvimento Africano e um Banco do Desenvolvimento Europeu, eles adaptaram as estruturas que eles tinham de títulos sociais para anexar a mitigação do Covid como mais um dos objetivos. Também teve o caso da ampliação, que aí você vê grandes organismos também internacionais, que eles vão usar também, eles usam a mesma estrutura e vão aumentar para talvez incluir o ODS 3, que é saúde de qualidade, como um dos objetivos do título, e aí você consegue ter o financiamento direcionado à saúde. Por último, a gente tem também inovação, que foi o que vários emissores tiveram que fazer, criar uma nova estrutura de resposta para o Covid, e muitos dos títulos que não tiveram nenhum alinhamento com o ICMA estão nessa categoria, porque eles tiveram que criar algo novo, muito rápido, para poder botar esses títulos no mercado, e aí fica a questão de quanto isso realmente vai ter um impacto no futuro. Próximo slide. Eu termino minha apresentação ressaltando que o mercado internacional tem demonstrado um interesse muito grande por títulos sustentáveis, mas que também a atenção está voltada para títulos que seguem algum tipo de padrão, estrutura, em que fica claro para o investidor o que eles têm que fazer, o que tá acontecendo, onde o dinheiro está sendo aplicado. Isso é muito importante. Vocês podem achar mais informações no site da SSI, a gente tem várias fact sheets, informações sobre vários mercados, ações sustentáveis, como também ações com os reguladores, como é o caso da CVM. Obrigada. Muito obrigada, Rita. Eu acho muito interessante essa apresentação, porque nos dá justamente essa percepção, né, de que há um potencial, obviamente importante também, justamente até por conta da crise do mercado, considerar de forma mais consequente como fazer esse vínculo temático, até para não acontecer simplesmente parecer que os recursos não estão sendo usados para recuperar da crise, né? Nesse contexto, a gente vai chamar agora aqui o Gustavo Pimentel para dar uma reflexão um pouco mais local também do Brasil, uma experiência, como a gente já conversou, muito profunda do mercado, para dar também um pouco a percepção dele desse mercado como um todo. Gustavo? Obrigado, Maria. Obrigado ao BID, B3, CVM, Sustainable Stock Exchange e Lab pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou Gustavo Pimentel, diretor executivo da Citaui. Acho que já pode passar para o próximo slide, enquanto o nosso comercial de YouTube de 30 segundos. Aqui na Citaui a gente tem várias atuações no campo de finanças sustentáveis, entre elas a nossa atuação no segmento de títulos temáticos, que vem desde 2014. A gente buscou fomentar esse mercado no Brasil desde então, e uma das coisas que nós fazemos aqui é o processo de avaliação externa, né, ou segunda opinião, ou certificação, que foi comentado em apresentações anteriores. Nesse sentido, nós tivemos a experiência, né, ou o privilégio de ter trabalhado com 30 operações apenas no Brasil. Então, isso dá 95% dos títulos verdes, né, ou sustentáveis emitidos por emissores brasileiros no mercado doméstico em reais. Fizemos também aí algumas avaliações de emissões internacionais. Bom, além dessas avaliações, nós trabalhamos também em algumas operações de desenvolvimento dos frameworks, né, ou marcos gerais para títulos verdes, sociais, sustentáveis e temáticos. Algumas delas em parceria com o BID, que já foram mostradas nos slides da Maria. Então, acho que no todo a gente trabalhou em mais de 50 operações, isso nos colocou numa posição bastante privilegiada para entender aí o pulso do mercado. Próximo slide. O que eu trouxe aqui para vocês hoje é um pouco da nossa reflexão de qual a melhor forma de se preparar para emitir um título temático, né? E acho que o primeiro ponto é que, diferente de uma operação financeira tradicional, né,
vanilla, né, como o pessoal fala, operação baunilha, que a área de tesouraria ou a área financeira do emissor, né, tem já bastante traquejo e consegue trabalhar sozinha. Para emissão de título temático, você tem que envolver mais gente, né? Isso envolve tanto equipes internas do emissor, também comum que, sob a liderança da tesouraria, área financeira, você envolva a área de meio ambiente, eventualmente relações com investidores, uma área de sustentabilidade corporativa, também o jurídico. E externamente, a gente tem dois atores, quer dizer, tem um ator adicional a uma emissão vanilla, né? Que é esse papel do avaliador externo. Mas, apesar disso, a gente vê também que outros atores, né, nesse ecossistema de emissão, por exemplo, os advogados, né, externos contratados, eles também têm que estar alinhados com o conceito temático da emissão desde o início. Então, nossa primeira recomendação é envolva as equipes internas e externas desde o início da operação, porque tem algumas tarefas para cada um deles. No próximo slide, eu mostro um pouquinho, passando, isso. O que é digamos, a peça, o material-chave para que você faça uma emissão de um título temático? Ela seria um framework de título temático. Aqui a gente está se referindo a um Green Bond Framework, né, baseado no Green Bond Principles, mas a gente tem o Social Bond Principles, e aí você pode fazer um Social Bond Framework, ou um sustentável. Então a gente tem os princípios e as diretrizes, seja da ICMA ou outras entidades, e sempre que eu falar verde ou green, dá para fazer analogia para o social, sustainable, temático. A gente está sempre falando aqui, no fim das contas, do temático, porque do ponto de vista processual, a tarefa é a mesma, né? Então, o que o emissor deveria fazer, né, depois de envolver a equipe, é desenvolver o seu framework. Acontece que no Brasil, um framework, né, de uma emissão temática é algo que, na experiência da Citaui, aconteceu apenas em 10% dos casos em que nós trabalhamos, né? Então, eu diria que o nosso sonho aqui como avaliador externo, né, e eventualmente o presente que a gente vai pedir de Natal aqui, é que os emissores cheguem com seus frameworks prontos, porque aí nós podemos fazer uma avaliação em cima de algo que já está construído, algo que já existe. A realidade muitas vezes, os emissores chegam sem esse framework, e ele acaba sendo construído no processo de interface com o avaliador, né? O que, por sua vez, pode acabar por estender o período de avaliação e, eventualmente, ter impactos aí no cronograma geral da emissão. Então, meu primeiro pedido aqui, por favor, né, desenvolvam frameworks, né? E como fazer para desenvolver um framework? Aí seria o próximo slide. Basicamente, um framework é um documento relativamente curto que descreve, né, como que essa emissão, seja, né, temática, estaria alinhada aos 4 princípios, né, dos Green Bond Principles, ou Social, ou Sustainable, qualquer que sejam os princípios. O primeiro princípio, o primeiro pilar, é o princípio do uso de recursos. Então, o importante aqui é definir categorias amplas, né, de projetos elegíveis para o uso de recursos da captação. Passando para o próximo slide, como é que formas boas de fazer essa definição de categorias é você utilizar taxonomias conhecidas, né? Então, taxonomias são formas de classificar setores e atividades econômicas conforme o seu alinhamento a determinados temas, né? Então, a gente tem, obviamente, a taxonomia mais conhecida é a taxonomia da CBI, que tem nessa imagem, né, que eles vêm desenvolvendo critérios específicos para cada setor. No próximo slide, a própria Citaui criou uma taxonomia específica para o Brasil, né? Também alinhada a critérios internacionais. Essa taxonomia consta na nossa publicação Não Perca Esse Bond, que está no nosso site, acessível aí para qualquer um. E na nossa taxonomia de Não Perca Esse Bond, a gente faz uma régua de alinhamento de acordo com cenários climáticos, né? Então, a gente consideraria um título verde a partir do alinhamento dele ao cenário de NDC e, eventualmente, um alinhamento a um cenário de 2 graus, né, do Acordo de Paris, ou um cenário de 1,5, que é a grande recomendação dos cientistas com relação aos esforços de transição para uma economia de baixo carbono. Lembrando que tem outras taxonomias disponíveis no mercado, a própria União Europeia acabou de aprovar uma taxonomia de finanças sustentáveis e negócios verdes, né? Então, qualquer produto financeiro distribuído na União Europeia agora precisa pelo menos citar, né, como está alinhado com essa taxonomia.
Passando para o próximo slide, que eu volto nos principais pontos, né? Então, essa definição das categorias de projeto é algo um pouco mais amplo. Então, o emissor que vai dizer, por exemplo, que o título vai captar recursos que serão utilizados em energia renovável, especificamente, né, no desenvolvimento de parques eólicos, né, isso é o nível de detalhe suficiente para esse primeiro pilar de uso de recursos. Então, ele não precisa dar o CNPJ, endereço, né, localização geográfica de parques eólicos específicos. Nessa primeira fase, ele precisa dizer apenas que serão parques eólicos, né, ou que serão ativos de transmissão de energia, ou que serão ativos relacionados a manejo sustentável de florestas, né, ou seja, vários daqueles temas que a Maria mostrou no slide dela, né, das emissões no Brasil, você precisa dar esse nível de detalhe. O segundo pilar, que é o processo de avaliação e seleção de projetos, é onde o emissor define de maneira mais clara, né, como que ele vai chegar nesses projetos específicos, né? Eu digo aqui que é o projeto com CNPJ, endereço e telefone, né? Então, de novo, né, se é um projeto no setor de energia renovável eólica, aqui na parte de processo de avaliação e seleção de projetos, o emissor vai dizer qual é o processo interno dele para definir se um determinado parque eólico seria elegível ou não para usar os recursos captados pela emissão. E aí podem vir outros critérios adicionais. A gente vai usar, né, parques eólicos nesses países, nessas reuniões. Existirá algum tipo de comitê para validar que o eventual ativo está alinhado, né, à categoria. Então, eu estou dando um exemplo aqui de um ativo de energia renovável que é até um ativo relativamente fácil de enquadrar, né? Mas, por exemplo, quando a gente trabalha com outras categorias de projeto, vamos dar um exemplo aqui de ecoeficiência ou eficiência energética, né? Nesse caso, é crucial que o processo de seleção e avaliação de projetos defina padrões específicos do que é eficiência energética, né? Então, por exemplo, eficiência energética de 5% num processo produtivo é suficiente para enquadrar como verde? A maioria das taxonomias e padrões internacionais sugerem que deveria ser pelo menos 20. Né? Então, nesse pilar, o emissor vai dizer qual que é o critério, qual que é o piso, né, que ele estaria usando. Aqui também é importante dizer, no processo de seleção e avaliação de projetos, como que se o uso de recursos vai ser para gastos futuros, né, ou seja, novos investimentos. Se o uso de recursos eventualmente é para um refinanciamento, né, pode ser que algum ativo verde, né, ou social tenha sido colocado de pé com com empréstimos corporativos ou outras fontes, ele vai ser substituído pelo recurso do título temático, ou eventualmente isso vai ser um reembolso de equity, né, pode ser que o emissor já tenha, né, colocado os recursos do seu caixa próprio. Então, é importante colocar esses temas aqui. O mercado tende a preferir emissões que privilegiam gastos futuros, né, porque você está criando novos ativos verdes ou sociais, ou eventualmente refinanciamento. Se você vai fazer reembolso de equity ou refinanciamento, aí tem algumas regras de bolso, né? É complicado, por exemplo, você refinanciar ou fazer um reembolso de equity de um projeto que você já gastou, já implementou faz muito tempo. Então, geralmente, duas regras de bolso, né? 24 meses de anterioridade, né, é geralmente um limite bastante aceitável, né, para a grande maioria dos projetos, né? Então, vamos supor que você gastou, né, o emissor gastou naquele projeto 20 meses atrás, então ele consegue, né, alocar o gasto naquele projeto no uso de recursos do seu título temático, né? Se o emissor quiser ir além de 24 meses nessa anterioridade, aí já fica um pouquinho mais controverso. É possível em alguns casos, a gente, como avaliador na Citaui, já aceitou até 48 meses, né? Mas nesses casos de fazer até 48 meses, é necessário que sejam projetos, em geral, de longo prazo, né? Ou seja, a vida útil daquele projeto verde ou social é algo que tem uma vida útil longa, então o emissor, com a emissão do título, está casando o ativo com o passivo, né? Então, vou voltar no exemplo do parque eólico. O parque eólico vai ter aí uma vida útil de 25, 30 anos. Em alguns casos, pode ser justificado que ele seja refinanciado para lá de 48 meses. Né?
Bom, terceiro ponto, terceiro pilar é o pilar de gestão de recursos. E aqui é como que o emissor, né, vai gerenciar os recursos que entram da emissão e garantir que eles sejam canalizados para os projetos finais, né, dentro das categorias ou os projetos específicos. Então, o primeiro ponto é, se o recurso vai ficar algum tempo em caixa, né, é garantir que esse caixa não seja investido, né, no mercado financeiro em atividades econômicas, né, ou em ativos que estejam em desacordo com as características temáticas do título. Então, sempre uso aqui um exemplo que é fácil de ilustrar, né? Vamos supor que é um título temático verde, cujo objetivo final é alocar em ativos de geração de energia, né, solar. Enquanto o recurso ficar no caixa da companhia, ele não pode ser investido no mercado de ações em empresas de petróleo e gás ou de combustíveis fósseis, né? Isso seria algo incompatível com a destinação final do recurso. Então, esse é um primeiro ponto, definir essa política de caixa de investimentos temporários. O outro é mostrar que você, como emissor, consegue garantir que esses recursos captados cheguem, né, aos projetos finais nos valores, né, que sejam destinados a eles. Então, você pode usar mecanismos de contabilidade gerencial, né? Eventualmente você define dentro do seu sistema de contabilidade alguma conta contábil onde os recursos ficam ali marcados e você vai debitando na medida que os projetos acontecem. Outra possibilidade, se o emissor está fazendo algum projeto de infraestrutura, é comum você ter uma estrutura de SPEs, né? Sociedade de Propósito Específico. Aí você, como emissor, mostra que o recurso vai ser canalizado para as SPEs, e uma vez canalizado para as SPEs, elas têm o propósito específico de implementar o projeto verde ou social, né? Então, aqui você precisa mostrar esse tipo de estrutura. É mais fácil comprovar isso para estruturas que usam SPEs ou usam subholdings do que para emissões corporativas. Então, emissores que forem fazer emissões no nível corporativo, fiquem atentos a uma boa amarração dessa parte de gestão de recursos. E o último ponto aqui que a gente trabalha é o ponto do reporte, né, os relatórios. Então, nesse item, o emissor vai dizer que tipo de reporte ele fará para os investidores ao longo do ciclo de vida, né, do prazo, da maturidade do título. E existem basicamente dois tipos de relatórios, né? Um é o relatório de alocação, né? Então, o que isso quer dizer? Eu captei X milhões, né, e com determinada periodicidade eu vou mostrar que eu aloquei esses X milhões nos projetos ao longo do tempo. Então, como regra de alocação, em geral, os emissores colocam qual foi o percentual alocado por categoria verde ou categoria social, eventualmente trazem a alocação específica e mostram o projeto, né? Olha, foi alocado especificamente para manejo florestal sustentável desta unidade produtiva que a empresa tem. Então, o relatório de alocação. E outro é o relatório de impacto, ou seja, o que esse recurso está trazendo de impacto socioambiental positivo. E aqui existe um menu de indicadores de impacto que eles devem ser customizados de acordo com a categoria do projeto. Então, se é energia renovável, provavelmente a gente vai usar algo como, né, criação de nova capacidade em megawatt-hora de produção de energia renovável, ou eventualmente gases de efeito estufa evitados, né, pela operação. Se é algo social, você vai usar indicadores mais sociais, né? Pode ser algo do tipo número de domicílios de baixa renda, né, ou abaixo de uma determinada faixa de renda, que serão atendidos pela nova infraestrutura de água e saneamento, por exemplo. Então, esses indicadores têm que ser específicos da categoria e podem ser, né, divulgados aí de maneira ou agregada ou de maneira segmentada por projeto. Então, próximo slide. O processo de estruturação desse framework, né, a Cital, além de fazer avaliação externa, em alguns casos a gente apoia a estruturação do framework. Quando a gente apoia a estruturação do framework, a gente não pode fazer avaliação externa, obviamente. Então a gente fica conflitado do ponto de vista da independência. Mas quando a gente atua nesse apoio, em geral, leva cerca de 7 semanas para fazer um framework. Já fizemos em 2 semanas, já fizemos em 14, depende muito do emissor, na verdade, o quão pronto está o emissor
para fazer toda essa reflexão que a gente mostrou antes. Próximo slide. Bom, uma vez que você tem um framework, né, é como se você fosse um surfista, né, e aí você vai para a praia e leva a sua prancha, né, o framework é a prancha. É muito mais fácil surfar as ondas que estão vindo, né, e fazendo aqui analogias, diferentes janelas do mercado de capitais, se você está com a sua prancha, ao invés de chegar na praia, né, sem prancha, ver um bom mar, uma boa série, e ter que voltar em casa para buscar a prancha. Então, o processo de segunda opinião, ou avaliação externa, ele normalmente acontece em paralelo com a estruturação financeira da emissão, né, e não impacta no seu cronograma. Próximo slide. Aqui é importante que o emissor reflita, né, qual o formato de avaliação externa ele vai buscar. E existem 4 formatos que são delineados, né, ou que constam aí nos estándares internacionais. O mais conhecido é a segunda opinião, que está aí a primeira da lista. A segunda opinião é um formato de avaliação que é bastante flexível, em geral ela depende da metodologia do seu avaliador, né? Então, o avaliador que você contrata basicamente está emprestando a sua reputação e o seu conhecimento metodológico para dar essa opinião. Já no caso das duas seguintes, a verificação e a certificação, o processo é feito com base em standards que são definidos por alguma outra entidade. Então, o avaliador, na verdade, ele vai te checar o emissor comparado com esse standard que não foi o avaliador que definiu, né? O processo mais conhecido de certificação é da CBI, né, que define os standards, e tem uma série de certificadores acreditados pela CBI para fazer as checagens especificamente. E o último é o rating, né? O rating é um processo bastante parecido com o processo de segunda opinião. Talvez a grande diferença do rating para a segunda opinião é que o rating acaba criando uma escala, né? Então ele pode dizer que um título é muito verde, ou médio verde, ou verde claro, né? Ou de alto impacto social, médio impacto social, ou impacto social aceitável, né? Ele acaba criando esse tipo de escala, mas é muito parecido com a segunda opinião. Próximo slide. Tipicamente, o processo de avaliação externa, eu coloco aqui que dura 7 semanas. 7 semanas é um tempo bastante tranquilo para fazer. Cital aqui já fez em 7, já fez em 5, já fizemos até em 2 semanas. Então, na verdade, isso depende mais da complexidade, né, do framework e do nível de preparação do emissor do que efetivamente do avaliador. Então, dando um exemplo, se vai ser uma emissão de um título verde para um projeto de energia solar, né? E são projetos de energia solar conhecidos, né? Ou seja, você já sabe onde é, em que estado, em que município, o projeto já está lá, né? Eventualmente, uma emissão através de uma estrutura de SPEs. Então, é uma emissão super simples, um ativo, uma categoria, gestão de recursos, está tudo muito, muito simples. Você consegue, eventualmente, uma avaliação externa em 2 semanas, né? E aí, em contraponto a essa emissão simples, você pode ter uma emissão, vamos supor, uma emissão de um banco, né, que no fim das contas está emitindo o título temático para alocar no seu portfólio de crédito. Esse banco vai usar 5, 6, 7 categorias diferentes, né? Eventualmente ele vai ter categorias verdes e categorias sociais, né? Então, toda essa complexidade acaba fazendo com que o processo de avaliação seja um pouco mais longo, tá? Mas enfim, muito difícil que leve mais do que 7 semanas. Como regra de bolsa, eu diria que em 4 semanas dá para fazer a maioria das avaliações externas, partindo da premissa de que o emissor tem um framework que está relativamente bem preparado. Próximo slide. Na verdade, o próximo slide é a nossa conclusão. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade e ficamos à disposição aí para perguntas ou para o diálogo ao final. Obrigado. Muito obrigado, Gustavo. Eu acho que deu uma visão muito clara aí do que foi toda a experiência, né, de vocês em ajudar os emissores especificamente. Acho que dá para ver aí que, de um lado, é um processo complexo, mas eu acho que talvez nem tão complexo assim. Pode parecer mais complexo quando a gente tem que entrar em todos os detalhes, mas na realidade também é uma oportunidade. Então,
Passando um pouco para a experiência geral de como se estrutura, se prepara, se verifica um título, como explicou o Gustavo, a gente vai passar agora para o Odivan contar um pouco como foi na prática, né? Porque eu acho que isso desmistifica talvez e põe um pouco mais no chão o que foi a experiência do ponto de vista de o trabalho que foi preparar a emissão, mas também quais foram os impactos positivos e as oportunidades que se abriram. Odivan, com você. Tá bom. Obrigado, Maria. Bom dia a todos. Obrigado aos promotores aqui do webinar pelo convite, né? Poder estar apresentando um pouco do nosso case aqui da Irani. Nós emitimos no ano passado, né, uma debênture no mercado brasileiro de 505 milhões de reais, uma debênture verde, né? Então, eu vou estar falando um pouquinho aqui em alguns slides. Eu acho que a primeira coisa é mencionar de que a debênture verde ela está intrinsecamente conectada com o business, né? Com o uso do recurso, com a essência do negócio, né? Então, ela é muito criterioso sobre esse processo que o Gustavo acabou de passar. É bem rígido, né? Então, a empresa tem que estar realmente bem preparada para poder atender a todos os princípios aí do Green Bond Principles. Aqui falando um pouquinho da história da empresa, rapidinho, né? A Irani foi fundada em 1941, ela em 1977 fez o seu IPO, né? E na semana passada nós fizemos o re-IPO. Então nós emitimos 405 milhões de reais de novas ações no mercado, e iniciamos a migração para o novo mercado da B3, né? E colocando a companhia no mercado de capitais, tanto no aspecto da dívida, né, como a gente já captou ano passado esse Green Bond, quanto agora no mercado de ações. Apesar dela ser aberta já desde 77, nós tínhamos pouca liquidez, e então acabava que a gente não usava muito o mercado para fins de equity, e aí, desde a semana passada a gente tem hoje em torno de 40% de free float no mercado. Nós, ao longo desse caminho, nós tivemos vários investimentos orgânicos por M&A, né? Inclusive um dos investimentos que foi o uso dos recursos do Green Bond foi o refinanciamento de uma aquisição no setor de reciclagem, né, de papel, né? Então, que depois a gente vai ver mais à frente. A Irani, bom, aqui em termos de faturamento, embaixo ali rapidinho, nós temos em torno de 900 milhões de reais de receita líquida, né? Isso foi no ano passado, e temos uma taxa de crescimento bastante acelerada aí nos últimos anos em termos de rentabilidade, crescimento de faturamento e geração de caixa. Pode passar, por gentileza? Bom, a Irani, nós temos 3 segmentos, né? Aqui do lado esquerdo a gente vê o segmento de papelão do lado, né? Que é embalagens. Nós fabricamos embalagens de papelão do lado usados na indústria alimentícia. Embaixo a gente pode ver os nossos clientes. Esse segmento representa 53% do nosso faturamento total, né? No meio nós temos o segmento de papel para embalagens, onde nós vendemos bobinas de papel no mercado, e que é convertido em saquinhos, sacolas, né? Então, todo esse papel marrom que você vê no delivery, quando pede lá uma teleentrega, ou então o saquinho do pão na padaria, praticamente todo ele no Brasil feito pela Irani. É um papel apropriado para contato com alimentos, né? E esse segmento representa em torno de 38% do nosso mercado. Também aqui tem esse papel marrom de varejo, né? Sacolas, sacos, você vê em lojas de shopping, enfim, aquele papel da sacola, nós somos líderes no mercado brasileiro desse tipo de papel. E do lado direito aqui tem o último segmento, que representa 9% da receita líquida. Nós aproveitamos a nossa floresta de pinos, extraímos resina natural e convertemos em breu e teribentina e vendemos para o mercado, para a produção de produtos é usado para produzir produto de higiene, fragrância na indústria de perfumes, na indústria de tintas. Então, esse é um segmento menor, para nós não é tão estratégico, representa apenas 9% do faturamento. Pode passar, por gentileza. Aqui, então, tem um pouco do nosso modelo de negócio integrado, né? A gente vê aqui as 2 caixinhas do lado esquerdo. A de baixo são as nossas florestas, que é a fonte primária de matéria-prima. Então, nós plantamos florestas de pinos e fazemos celulose
que depois vai ser convertido em papel, que estão nas caixinhas posteriores aqui à direita, né? Nós convertemos a celulose em papel, e esse papel é o papel esse que nós vendemos no mercado, seja ele em bobina para fazer os sacos e sacolas, como eu mencionei, ou para fazer caixa de papel ondulado. E esse papel, vamos dizer assim, essa embalagem ela é usada, né? Então você imagina uma caixa de papel ondulado que ela é usada para transporte, né? Clientes como BR Foods, como Aurora, enfim, indústria alimentícia em geral, né? E essa fibra, essa caixa, ela é descartada logo após o uso, e aí o que nós fizemos é reciclar esta fibra, e aí é a caixinha de cima, onde está escrito OCC ali, é Old Corrugated Container Board, que aqui no Brasil nós chamamos APARAS, onde tem um sistema no Brasil de mais ou menos 1000 aparistas que coletam essa caixa que foi usada pela indústria, e nós inserimos ela de volta no processo e reciclamos. Aqui em cima está escrito, é possível reciclar até 7 vezes essa fibra no sistema. Então, a gente injeta fibra virgem via plantação de floresta de pinos e reciclamos o máximo possível dessa fibra para poder aproveitar da melhor forma possível o recurso natural renovável. Algumas coisas importantes aqui: a floresta ela é plantada, ela tem toda a certificação FSC, então ela tem todo o cuidado, né, de meio ambiente para poder cultivar esse tipo de floresta, né? Mas nós aqui no Brasil temos um posicionamento muito forte e gostamos de falar sobre a reciclagem, né? Porque você investe bastante dinheiro na floresta, espera ela crescer e depois aquele papel ele já é descartado logo depois do primeiro uso. Então existe o nosso foco muito forte, tanto é que a nossa fonte de matéria-prima maior é a reciclagem, 70% da matéria-prima nossa é reciclagem e 30% é a fibra virgem, porque nós buscamos sempre usar o máximo possível daquela fibra que demorou tanto tempo para ser produzida, né, que teve um capex, um investimento associado muito grande para fazer celulose, né? Então, e também ajudando a coletar, não deixar que se disperse o meio ambiente, essa fibra, essa sacola, essa caixa, né? Que se desperdice essa fibra, né? Apesar dela ser biodegradável, ela ainda assim é uma fibra nobre que a gente gosta e quer usar o máximo possível para retornar para o sistema produtivo. Na caixinha da esquerda embaixo, aquele gráfico que nós temos ali mostra energia. Nós hoje temos 52,5% da energia autogerada e toda ela renovável, né? Seja via PCH, seja via produção à base de biomassa, né? Pode passar. Aqui o histórico do nosso relatório de sustentabilidade, né? Nós desde 2006, então há 14 anos, divulgamos o relatório de sustentabilidade pela metodologia GRI, né? E aí é importante entender a importância do relatório de sustentabilidade, não pelo relatório, mas pelo mecanismo de gestão que ele ajuda a companhia a implementar. Então, no relatório a gente tem N indicadores socioambientais, onde há um acompanhamento anual com meta de redução de energia, consumo de energia por tonelada de papel produzido, consumo de água por tonelada de papel produzido, ou seja, vê as evoluções, coloca a meta para o ano seguinte, justifica por que não atingiu, se atingiu, sobe a régua, enfim, ele acaba sendo um instrumento de gestão socioambiental muito, muito relevante, que todo ano é reportado para os acionistas, para os stakeholders, em termos de compromisso da empresa com as questões socioambientais. E também mencionando que ele é auditado, né? Então é um relatório, assim como o financeiro auditado, aqui também é um relatório auditado, conferido por uma terceira parte. Pode passar, por gentileza. Alguns exemplos aqui, né? Nós temos 2 projetos de MDL, né, aprovados na ONU. Nós desde 2005 temos um projeto de cogeração que foi registrado na ONU sob o protocolo de Kyoto, onde nós geramos créditos de carbono e vendemos no mercado internacional, vendemos para Shell, vendemos para Cargill, né? E acabamos até monetizando esses créditos. Teve anos ali que a gente recebia em torno de 5 milhões de reais por ano vendendo crédito de carbono, né? Então, isso é uma prova. Lá em 2005, 2006, 2007, a gente já falava, né, que
as questões socioambientais, elas têm uma intrínseca correlação com as questões econômicas, né? Esse era um exemplo mais claro que nós tínhamos, onde a gente investiu em meio ambiente e tem retorno econômico, né? Hoje está ficando mais claro isso para todo mundo, né? Eu acho que muitos fundos também estão se dando conta disso, né? Então, aqui é um exemplo já lá há mais de 10 anos desse tipo de retorno. O segundo é o tratamento de efluentes, que nós também tivemos o registro na ONU e vendemos também os créditos de carbono. Eles ainda estão válidos, foram renovados, né? O crédito de carbono, o preço do crédito de carbono, que hoje caiu bastante, então acaba que a gente não monetiza mais tanto o crédito de carbono como monetizou no passado. Na parte de baixo, gostaria de chamar a atenção, nós temos também há mais de 10 anos o inventário de gases de efeito de estufa certificado, né? Então, aqui nós temos de 2016, 17, 18, 19, a coluna maior ali é a coluna das remoções de carbono que as florestas fazem, e aquele quadradinho embaixo é as emissões da indústria, das nossas indústrias. E o saldo no meio ali, no último ano, 650 mil toneladas, é o quanto o líquido, né, que nós sequestramos no nosso business. Então, a gente mapeia isso com uma precisão bem grande, uma amplitude bem grande, ano após ano. E eu queria chamar a atenção para o pequenininho embaixo, que são as emissões, né? Então, você vê que em 2016 nós emitimos 114, 2017 74, 2018 69, 2019 64. Cada ano que passa após ano, menos emissões. Então, apesar de nós termos uma remoção grande das florestas, nós temos tido um foco bem grande na redução das emissões. E o inventário ele ajuda a nós entender onde estão as emissões e aí fazer as devidas adequações de investimentos para reduzir as emissões ao longo do tempo. Como a gente gosta de falar, né, a sustentabilidade ela não é uma foto, né? Na verdade, ela é um compromisso com a sustentabilidade. Ela é uma jornada, né? Tem anos que você às vezes não consegue evoluir tanto, mas o importante é a jornada que está inserida e o compromisso assumido com esse tema, né? Do lado direito temos várias certificações. Eu mencionei ali temos as ISO, certificação para contato com o meio ambiente, dos papéis para contato direto com o alimento, e também a ISO 14000, né, que é a ISO ambiental, e também o FSC, que em todas as nossas florestas, e também na cadeia de custódia. Então, o FSC não é só na floresta, mas também na fábrica. Nós temos a certificação do FSC. Pode passar. Bom, aqui é a minha última lâmina, né? Então, falando do Green Bond, nós emitimos, então, no ano passado, em agosto, essa debênture de 505 milhões de reais, né? Foi uma debênture com 6 anos, 4 anos de carência. Mais de 30 investidores locais subscreveram a debênture. O custo CDI mais 4,5, né? A debênture, ela foi... O banco coordenador da debênture foi o Banco Brasil Plural, né, que nos apoiou, enfim, no acesso aos investidores e fez toda a estruturação do papel. E teve a opinião independente, que é a segunda opinião, como o Gustavo mencionou aqui, da Citaui, né? Eu gostaria de destacar essa parte mais em negrito, né, do relatório da Citaui, né, onde foi passado por todo o processo, né, esse processo que o Gustavo acabou de mostrar para nós, né, do framework, enfim, e aí a conclusão, né, eu destaquei do relatório aqui deles, e essa parte em negrito onde ele menciona, né, em termos ambientais, as atividades da empresa promovem: 1. A conservação de florestas nativas. 2. O reflorestamento de áreas antropizadas. 3. Atividades florestais sustentáveis. 4. A produção eficiente ou a economia circular, incluindo reciclagem e produção de embalagens com uso eficiente de recursos, consequentemente promovendo o sequestro de carbono, proteção da biodiversidade e ecoeficiência. Nós, enquanto empresa, tivemos o benefício de estar acessando o mercado de capitais local, né, com um papel que reflete a essência do business, né, e dos nossos compromissos. Tivemos uma elevação do rating da S&P para A-, reforçamos o nosso posicionamento nas questões de ESG, e ali, essa debênture, na verdade, ela foi o primeiro passo para o re-IPO que nós concluímos na semana passada. Então, ela acabou colocando a companhia no mercado de capitais, ajudando a mostrar o posicionamento da companhia nas questões de ESG,
o que hoje, né, de agosto do ano passado para cá, a gente percebeu uma mudança muito grande na consciência dos investidores em relação ao tema, né, muita coisa aconteceu, né, de lá para cá, e felizmente a gente tem percebido essa atenção maior dos investidores. No limite, uma empresa que emite um green bond, né, que tem esse compromisso, ela tem riscos menores, né? Riscos menores significa uma taxa de desconto menor e um VPL maior. Então, no fundo, seja por que lado você olha, seja do compromisso genuíno com as questões humanas e de diversidade, ambientais, sociais, no sentido amplo, seja nas questões de uso do recurso numa atividade como economia circular, que é o nosso caso aqui, ou florestal, ela tem a correlação com um retorno econômico via um valuation maior da companhia, por ter um risco menor, além de estar promovendo todo esse desenvolvimento sustentável da sociedade. Então, de uma forma bem resumida, né, foi essa a nossa experiência. Né, esses 30 investidores locais aqui, alguns deles valorizaram essa questão de ser um green bond, outros não valorizaram tanto, né? Então, eu acho que o mercado está numa evolução e no entendimento do tema, né? E me parece que está evoluindo muito, muito rápido, né? Eu acho que até mais rápido do que eu imaginava. Especialmente por conta aí da pandemia, acho que está ficando cada vez mais latente aí a importância de ter essas questões socioambientais na agenda e na essência de todos os negócios. Então era isso, obrigado. Muito obrigada, Divan. Acho que é impressionante a gente ver aí como vocês inovaram, né, nessa área e o impacto que teve esse trabalho que vocês fizeram de serem muito conscientes com o tema da sustentabilidade, né? E esse impacto financeiro eu acho muito interessante, inclusive o que você comentava do rating, né? Agora a gente vai chamar o Wellington Rogério, tá, que vai conversar um pouco também sobre uma outra experiência, que é a do Grupo Sabará, né, e que vai também dar um pouco uma outra experiência, que eu acho que cada experiência é rica, né? A gente vai ver aqui como cada empresa fez isso de uma outra forma, falando também dos ODS. Por favor, Rogério, adelante. Por favor. Obrigado, Maria Neto. Quero agradecer em seu nome ao BID, também agradecer a Daniela, que representa a CVM, a Rita, da iniciativa de Bolsas Sustentáveis na ONU. Também aqui eu quero mandar um abraço aqui para o Gustavo, da Citaui. A Citaui também foi foi quem avaliou a nossa emissão, né? O parecer de segunda opinião foi emitido pela Citaui. Quero aqui mandar um abraço a ele. E ao Odivan, que me antecedeu, numa experiência muito impressionante. Parabéns a Irani Papel, né, por um protagonismo importante no modelo extremamente sustentável, né? Bom, falando um pouquinho do Grupo Sabará, eu quero trazer um pouquinho das informações e dos compromissos, né? Nossa empresa é uma empresa que foi fundada em 1956, ela completa agora em outubro 64 anos. É uma empresa que nesse momento está no controle de segunda geração, já formando a terceira geração, com um protagonismo também bem importante no plano sucessório. Nós temos hoje cerca de 308 funcionários, somos uma empresa de médio porte, e foi muito interessante essa experiência do primeiro acesso ao mercado secundário, né? Nós somos uma empresa de capital fechado, e ser exatamente a primeira emissão acontecer como um green bond, né? Como um título verde. Isso tem a ver muito com o compromisso da empresa, né? Com o DNA do Grupo Sabará, em torno da sustentabilidade, em torno de práticas incorporadas a todos os seus negócios, né? Que levam em conta o seu impacto na sociedade, seja do ponto de vista social, ambiental, econômico. E essa agenda, né, já está incorporada ao grupo já desde sempre, né, atuando especialmente no saneamento. Daqui a pouquinho eu vou falar das nossas unidades de negócios, mas esse framework não foi necessário usarmos as 7 semanas da Citaui, né, exatamente porque ele estava pronto, né.
Ele fazia parte das práticas, das melhores práticas do grupo, da sua cultura organizacional. Então, voluntariamente, a empresa tem adotado essas práticas. Não à toa, nós tivemos 5 edições do Guia Exame de Sustentabilidade como empresa com destaque, né, como empresa sustentável, 2 delas como a empresa química mais sustentável do Brasil. Foram premiações também na ONU, CIDS Award, foi um reconhecimento importante. Nós tivemos reconhecimento do Fórum Econômico Mundial, também pelas práticas dos nossos negócios. E tudo isso fez com que o grupo, naturalmente, protagonizasse essa primeira emissão no nosso setor, né, no setor químico. Foi a primeira emissão no bloco aqui da América Latina, e mesmo sendo uma emissão pequena, né, por os parâmetros do mercado, ela passou pelo mesmo crivo, pela mesma avaliação que todos os grandes naturalmente passam. E isso atestou, né, deu uma validação às boas práticas que nós já tínhamos incorporada aos nossos negócios, né? Aqui eu fiz questão de destacar as ODSs que estão incorporadas ao planejamento estratégico do grupo, ou seja, das 17 ODSs da Agenda 2030, nós temos no nosso plano estratégico incorporadas 8 ODSs que estão vinculadas a alguma prática de negócio ou em algumas das nossas unidades de negócios. Esse é um compromisso que temos com a Agenda 2030. Isso já estava incorporado ao nosso negócio e, naturalmente, que com o lançamento da Agenda 2030, nós conseguimos conectar o plano estratégico ao compromisso desta agenda, né? E eu quero destacar aqui a ODS 15, que nós tivemos em 2016, no lançamento das ODSs, um reconhecimento pelo Pacto Global na ONU, muito importante, né? Um dos nossos acionistas, o Ulisses Sabará, ele recebeu o reconhecimento da ONU, juntamente com uma outra brasileira, né? Foi num momento muito interessante, que foi a Sônia Favaretto, na época na B3, foram os 2 brasileiros que receberam um reconhecimento como pioneiros de ações compromissadas com as ODSs, né? Nós tivemos uma escolha, uma eleição mundo afora, com representantes da Europa, da Ásia, aqui da América do Norte também, e nós tivemos nos lançamentos da ODS 2 iniciativas, e a ODS número 15, né, que lida com o tema do uso sustentável dos recursos naturais, que fala especificamente sobre vida, sobre a terra, tem a ver com o nosso negócio, né? Nós trabalhamos com produtos não madeireiros em um dos nossos negócios, que tem frente, né, no mercado cosmético, como também no mercado alimentício, e foi nesta ODS que o Ulisses recebeu esse reconhecimento como um pioneer, um pioneiro de boas práticas no uso sustentável da nossa biodiversidade. Na sequência, eu queria só destacar a estrutura societária do nosso negócio. Hoje a composição acionária, no próximo slide, vai mostrar exatamente a composição de controle. Hoje nós temos uma holding patrimonial controlada, né, pelos 2 acionistas, o Ulisses e o Marco Antônio Sabará, que detém o controle da Sabará Químicos e o controle também de uma joint venture com a Clariant, né, empresa franco-suíça, que é nossa acionista com 30% de participação no mercado cosmético. A empresa, o grupo, ele está segmentado em 4 unidades de negócios, né? Nossa principal atuação está no saneamento e posicionado com a marca Sabará. Hoje temos uma cobertura populacional no Brasil em termos de atendimento a serviços autônomos, companhias estaduais e também companhias privadas, de cerca de 50 milhões de habitantes que, de alguma forma, utilizam os produtos que oferecemos, né? As soluções integradas que nós oferecemos, que são tecnologias de aplicação de produtos, os produtos propriamente ditos, especialmente a linha de oxidantes, né, no tratamento de água, e assistência técnica às estações de tratamento de água e efluente. Dentro desse universo, né, falando um pouquinho dessa JV, nós temos a Berac. A Berac ela é uma empresa, uma marca muito conhecida no mercado cosmético, por ser a principal fornecedora de ativos naturais
da nossa biodiversidade, né? De todos os biomas, especialmente o amazônico. Eu tenho um prazer aqui de falar também desse business, porque ele tem um protagonismo importante do ponto de vista de impacto. Hoje, como fornecedora das grandes marcas nacionais e globais, ela tem um trabalho hoje que movimenta cerca de 2.500 famílias na região norte. Isso inclui, né, mais de 100 núcleos comunitários, 12 estados brasileiros, que envolve, além da geração de emprego e renda, uma cultura de preservação muito importante, né? O trabalho, o ativo principal da Beraca é preservar a floresta em pé, fazer o manejo de forma sustentável dos ativos naturais. O Brasil é muito rico em ativos naturais. Não à toa nós estamos presentes em 40 países, nas principais marcas globais do mercado cosmético, né? Eu quero também destacar, do ponto de vista do mercado de alimentos, né, que é a segunda marca ou segunda unidade de negócio que temos, que é a Concept Ingredients. Ela atua no mercado de alimentos, nutrição humana e nutrição e saúde animal. É uma marca também posicionada com ativos naturais, e nós temos hoje no Brasil, é um dado até interessante, né? O Brasil já é o 5º mercado global de alimentação saudável, e esse mercado ele está crescendo num ritmo bastante acelerado, né? Acho que todos nós, de alguma forma, né, nos alimentamos com ingredientes saudáveis. Essa preocupação com o bem-estar, com o estilo de vida mais saudável, está na pauta de todos, né? Isso era muito restrita ao hemisfério norte, a uma faixa de renda. Hoje isso está pulverizado em todas as faixas, né, de renda, de idade, e é um mercado crescente, né? O mercado de plant-based ele tem mostrado também um crescimento vigoroso, importante, né? A gente tem visto aí a troca, a substituição de proteína animal por proteína vegetal. Esse movimento é global, ele é intenso, né? E a Concept está posicionada exatamente nessa agenda, com produtos inovadores, com produtos disruptivos para o mercado, tanto de nutrição humana como nutrição e saúde animal também, né? E vale lembrar também o terceiro segmento aqui da empresa, que é o segmento que atua no saneamento básico. Como eu mencionei, a gente tem uma cobertura populacional importante. E vem aí o marco regulatório, né? Com a aprovação do marco, sem dúvida nenhuma, o Brasil vai tirar um atraso de décadas, né? Não só por ter mais de 100 milhões de habitantes sem acesso a esgoto, mais de 40 milhões sem acesso à água. Nós vamos corrigir esse déficit. A agenda é que até 2033 o Brasil tenha universalizado o saneamento básico. Isso, para o nosso negócio, é evidente que traz um benefício importante, mas para o Brasil traz um benefício importante, né? Porque além da saúde pública, que traz aí um passivo, né, todos os anos, de quase 250 mil internações no SUS, né, por doenças de veiculação hídrica. A gente vai atacar certamente esse passivo que nós temos na saúde pública no Brasil, mas nós temos um dado muito alarmante, né, que foi divulgado pelo Trata Brasil até recentemente, falando do impacto na educação, né? Uma criança, por exemplo, que ela está exposta à falta de saneamento, ela tem um déficit de pelo menos 4 anos na educação. Então, o Brasil vai, com este marco, reproduzir, eu acho que alguns benefícios em cadeia, que vai fazer esse país desenvolver numa velocidade diferente, né, da que vimos até então. E, naturalmente, esse marco, para nós, para o nosso negócio, ele é extremamente importante e vai trazer um benefício aí em cascata, né, pensando tanto no tratamento de água como no tratamento de esgoto, eliminando definitivamente um desperdício que nós temos, né, nos sistemas tanto de tratamento, de distribuição, tanto de água como de esgoto, que é muito mal aproveitado atualmente, né, um ativo tão rico e tão mal aproveitado. E, por fim, eu quero falar da Bioe, que é a nossa 4ª unidade de negócio, e aonde esteve também concentrada
Pode passar, Johan. Onde esteve concentrada a nossa emissão, né? A emissão ela foi especificamente para um projeto industrial, reindustrializando o nosso país, né? É um produto chamado cloreto de sódio e também com a cadeia do sulfato. Ele substitui a importação, especialmente no mercado asiático. A nossa estimativa é que isso represente, do ponto de vista de redução de gases de efeito estufa, mais de 2.000 toneladas de carbono apenas na substituição da importação desse produto. É uma fábrica que foi concebida, né, com todos os conceitos, com o framework aí dos Green Bonds, e não por causa dos Green Bonds, né, ela foi concebida exatamente pela cultura organizacional, pela orientação dos negócios, né, a essa agenda. Hoje é uma fábrica que está aqui no interior de São Paulo, em Santa Bárbara do Oeste, mas que é suprida em 100%. 100% dessa fábrica é de fonte renovável de energia. Está um pouquinho lá para frente. Johan, pode ir para o penúltimo slide, exatamente aí, ótimo. Então, ela é abastecida por 100% de energia renovável. As tecnologias, né, vêm de baixo carbono, e aqui eu quero fazer uma menção, né, em relação especialmente à indústria química. Nós, com este projeto, né, a gente, de fato, protagoniza uma agenda de economia de baixo carbono na nossa indústria, ou seja, é o mesmo produto, é a mesma molécula química, porém ela vem desonerada de um carbono equivalente, bastante relevante às práticas e às tecnologias convencionais. A tecnologia que a gente tem a bordo ela é de última geração, e ela traz, além de componentes de eficiência energética, eficiência hídrica e uma tecnologia de zero resíduo. O impacto, fatalmente, dessa produção é um carbono equivalente muito inferior. Ela traz também a bordo a troca, né, a substituição do produto importado. Isso traz, obviamente, um benefício grande do ponto de vista ambiental, grande do ponto de vista social, porque a gente está gerando emprego aqui no país, grande do ponto de vista econômico, porque também as cadeias consumidoras desse produto, e aí estão destacadas nesse slide, né, que é o setor sucroenergético, a indústria de bebidas, têxteis, curtumes, papel e celulose. Provavelmente a Irani vai ser um dos nossos clientes. Mas com tudo isso, a gente vai ter um benefício econômico do transit time, do lead time, daqueles que aguardam, às vezes, embarques demorados e toda a complexidade de trazer produtos químicos de outros países, né? Então, nós vamos ter uma produção local, temos uma produção local, no ramp-up, ela foi inaugurada no último ano também, e a expectativa é que ela atinja 28.000 toneladas de produção por ano, abastecendo estes setores e também o saneamento básico, né? Como eu destaquei aqui nessa apresentação, esse insumo também é um oxidante importante para o saneamento do nosso país, para esse novo momento do saneamento, e vai contribuir naturalmente para a economia circular, que já está a bordo do saneamento, né? Essa fábrica ela também é certificada ISO 9001, 14001, e tem diversas características de inovação. Bom, isso tudo para resumir um pouquinho do grupo, né? Falar um pouquinho da nossa história, do tracking aí de compromissos que temos. O grupo, ele desde 2007, ele é signatário do Pacto Global, e essa agenda positiva de desenvolvimento, essa agenda de inclusão, tem sido uma marca muito característica do Grupo Sabará, e agradeço aqui novamente, né, por essa oportunidade, para a gente brevemente poder expor um pouquinho do nosso negócio e do compromisso que temos, né? Eu diria que o Green Bond, ele foi uma validação de tudo aquilo que estava sendo feito ao longo da história do grupo, né? Então, ele veio monetizar aquilo que já estava incorporado às nossas práticas. Então, nós não tivemos nenhuma externalidade, nenhum custo adicional para poder tornar a emissão de um Green Bond uma realidade para o grupo, né? Isso fez parte da cultura
e do posicionamento do grupo frente aos seus próprios compromissos. Agradeço muito e bom dia a todos. Muito obrigada, Rogério. Eu acho que a gente tem aqui um exemplo fantástico também de uma empresa que tomou o tema da sustentabilidade do começo até o fim, né? E realmente, assim, eu acho que é também um modelo interessante para muitos aqui, escutando, pensar, talvez eu já tenho isso no meu DNA e eu posso monetizar, né? Para outros, talvez o incentivo seja, puxa, talvez eu pudesse fazer um pouquinho mais como essa equipe aqui e aproveitar ainda mais e monetizar. Mas muito obrigado, acho que foi uma experiência muito prática, tá? Eu queria convidar todos só a aparecerem aqui para uma apresentação final. A gente tem muitas perguntas que não vão ser possível de ser respondidas, porque a gente já acabou o nosso tempo aqui bastante mais acima do que era previsto, né? Mas eu queria, de todas as formas, dizer que nós vamos compartilhar respostas às perguntas feitas por escrito, tá? Houveram algumas perguntas, eu queria só esclarecer isso. Uma, por exemplo, dizendo por que vocês, porque essa é uma série de webinários, né? Como a gente disse, vamos ter 2 mais, convidando todos a participar. E, de fato, os temas, como a Daniela tinha falado, vão enfocar em temas como ESG, mudança do clima. E houve um pouco a pergunta, tem tantos outros temas de benefícios ambientais e benefícios sociais, biodiversidade, né, temas sociais, por que não ter um webinário sobre isso? A gente pega aqui a proposta, tá? Vai considerar, ver de que forma a gente pode, de repente, trazer essa coisa também para a mesa, é uma boa provocação, tá? A Daniela mencionou o Laboratório de Inovação Financeira, o tema de biodiversidade é um tema que está começando. Esse é um tema muito importante, a questão de taxonomia de biodiversidade, o potencial da biotecnologia e de bionegócios no Brasil é enorme. E aqui a gente vê, inclusive, 2 empresas que tiveram alguma coisa a ver com isso também. Então, obviamente, é importante a gente considerar, sim, também esse aspecto, não só o impacto ambiental de mudança do clima. Talvez nós fizemos um pouco as coisas que são mais, digamos, hoje conhecidas no mercado, e começamos pelo mais simples, mas não quer dizer que não fica provocação para a gente de procurar fazer também, talvez, webinários adicionais sobre esses outros aspectos, tá? Eu acho que tem 2 perguntas que eu só queria trazer para um pouco tratar um tema que sai uma pergunta para a Rita, que é uma pergunta boa, Rita, que de fato, para mim, sugere a importância, inclusive, justamente do link de sustentabilidade. Na tua apresentação, você falou que uma boa parte dos títulos Covid não foram atrelados à sustentabilidade. Então, houve um pouco essa pergunta, e o que significa isso em termos de credibilidade desses títulos e como a gente vê ou percebe esses títulos que não tiveram uma relação com a sustentabilidade? Aproveitando a apresentação da Cital e também, esse processo da segunda opinião, ele toma um tempo. O que a gente observou foi que, por exemplo, até no caso do Nordic Investment Bank, eles criaram uma nova estrutura e na estrutura deles, para botar esse Covid Response Bond, eles não têm a opção de ter uma segunda opinião, porque eles precisavam botar esse título no mercado o mais rápido possível. A gente notou que existiu esse quesito. A pergunta, eu até recebi aqui no chat, não é um risco. O risco do título tem a ver com risco rating, as agências de rating, é outra questão. O problema é de quando você não tem nenhum padrão, nenhuma estrutura, um framework que assegure o investidor no que ele está investindo. Aí a gente volta para o primeiro slide da Maria lá no começo, onde você vai ter como esse fundo vai ser gerido, quais projetos vão ser beneficiados, e no final o investidor ele recebe um relatório de como esse dinheiro foi utilizado. Se esse título que está sendo botado no mercado não seguir nenhum padrão, no nosso caso a gente fez a apuração de acordo com o ICMA, que é o maior nesse caso de títulos sociais, títulos sustentáveis, mas o problema é se ele talvez ele tenha uma outra estrutura própria dele, é o que eu estou falando. O Nordic Investment Bank criou uma estrutura, e o problema deles é que não inclui uma segunda opinião. E aí fica um pouco difícil. O mercado hoje ele tem muitas opções de como estruturar esses bonds, esses títulos. Então, o maior problema para o investidor é se ele vai ter a garantia de que você vai estar investindo num projeto que é de fato social, um projeto que é de fato sustentável, que está gerando algum impacto. Então, é importante, no caso dos emissores, deixar isso muito claro no mercado, principalmente adotando um desses frameworks que são internacionais, já são reconhecidos, porque assim você mostra um sinal muito forte para essa agenda.
Perfeito. Gustavo, eu entendo que você está aqui, mas está sem câmera, é correto? Correto, Maria, estou aqui, estou no Então áudio. tá bom. Então, só para dizer, teve umas perguntas que eu vou tentar resumir um pouco a preocupação de algumas perguntas com uma boa razão, é dizer, vamos dizer, os frameworks, fica claro, tem uma validação segunda e tal, mas o que acontece depois da emissão, e que era o que eu estava falando também, né? A falta de clareza, às vezes, sobre o relatório e se não houver um cumprimento, né? Então, há algumas perguntas acerca de quais são as situações, ou como se evita, ou como se trata a questão de um potencial contencioso de que uma emissão não resulte naquilo que ela deveria ter resultado, que disse que ia fazer, né? Em parte, a gente também, até o BID está promovendo essa plataforma de transparência para justamente ajudar esse processo, e também a gente vem promovendo, inclusive, validação dos relatórios. Mas eu queria que você comentasse um pouco acerca disso, Gustavo, do segmento depois e dos potenciais contenciosos relacionados a isso. Não, perfeito. Bom, quando o emissor escreve o framework, né, ou quando ele obtém a avaliação externa, ele tem ali alguns compromissos, né? Esses compromissos podem ser inseridos nos documentos legais da oferta, né? Se for uma debênture, por exemplo, é uma escritura, né? Se for um CRA, é um termo de securitização, né? Então, dependendo de qual seja o documento legal da oferta, alguns dos compromissos do framework e da avaliação externa vão para esse termo. E aí, no caso, se ele tiver no termo, no caso de algum descumprimento, né, seja da alocação na categoria de projeto, ou seja do reporte, ou seja da apropriada gestão de recursos, ele acaba gerando um gatilho para eventuais punições conforme foi definido nesse instrumento legal. É pouco comum ainda que o que a gente chama de default verde, né, ou seja, ele não cumpriu com a alocação, gere, por exemplo, vencimento antecipado. Tá? Então, poucos emissores colocam isso nos seus documentos legais da oferta. Por outro lado, a consequência sempre mais clara é que uma vez que ele não cumpre, ele perde o rótulo verde, né? O rótulo temático da emissão. E ao perder este rótulo, obviamente o papel, né, sofrerá algum tipo de consequência no mercado secundário, né? Então, eventualmente ele pode perder preço, ele pode ser vendido por investidores que contavam com a característica temática da emissão. Uhum. Então, isso depende. Do ponto de vista nosso, né, como avaliador externo, a gente obviamente prefere que o emissor coloque alguns desses compromissos no documento legal. E quando ele assim o faz, o nosso parecer de segunda opinião, inclusive, ele reforça esse ponto e ele vai enfatizar, né, esse compromisso como algo positivo. Quando o compromisso não está no documento legal, o nosso parecer vai dizer que não consta, né, ainda que seja ainda possível rotular como verde. Do ponto de vista de contencioso, a gente ainda não viu, até hoje, pelo menos no Brasil, nenhum default verde. Na experiência internacional, esses defaults verdes que ocorreram, eles acabaram gerando as consequências já previstas nos documentos, ou seja, não houve um contencioso além do que já estava previsto nos documentos legais da oferta até hoje, né? O que não, obviamente, também não é garantia que nunca vá ter, né? Mas assim tem funcionado. E o que a gente está colocando, Maria, como prática no mercado brasileiro é que os emissores se comprometam com pelo menos um relatório pós-emissão que seja verificado. Tá? Porque nem, obviamente, o emissor ele define como ele vai fazer o reporte, né, que é o princípio 4 do Green Bond Principles. Eventualmente, ele pode, nesse reporte, fazer algo autodeclarado. Então, a boa prática de mercado que a gente vem estimulando é que, pelo menos, o primeiro relatório, né, após 12 meses da emissão, seja um relatório com verificação independente ou uma segunda opinião pós-emissão, né? Então, isso daria um pouco mais de conforto para o investidor, até porque grande parte da alocação dos recursos
que é feita, né, com os Green Bonds ocorre nos primeiros 12 meses. Né? Então, isso daria um nível de conforto maior. Obrigado, Gustavo. Eu acho que, olha, a gente depassou já o tempo, o que mostra que tinha muito conteúdo, tá? Para nós, de novo, é um grande prazer, junto com a B3, CVM e aqui o pessoal da Sustainable Stock Exchange Initiative, está organizando essa série de webinários. Eu queria agradecer muito ao Odivan e ao Rogério pela apresentação de vocês. Para mim, foi uma das mais ricas também de ver coisas concretas e como as empresas utilizaram isso como oportunidade, né? São exemplos aí para a gente poder replicar. Espero que foi do agrado de todos que participaram aqui. Do lado do BidSem+, solamente agradecer mesmo toda a participação e a interação de todos. Tiveram muitas perguntas de novo, nós vamos tentar respondê-las também por escrito. Eu não sei se Rita, Daniela, vocês querem dar alguma palavra de fechamento? Só agradecer também, Maria, e esperamos todos nos próximos webinars. Eu gostaria de agradecer o convite para a gente participar desse conjunto de webinars e agradecer principalmente a CVM, que foi da onde partiu o convite, e da B3, que são 2 parceiros com a gente na SSI. Muito obrigado a todos, então, e até a próxima. Um abraço. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Um abraço. Tchau. Tá, obrigada.